Jogador do Cruzeiro no Flamengo, craque brasileiro indo para o Barcelona, Endrick de volta ao Real Madrid. Rapaziada, sentam-se que eu vou trazer para vocês as principais notícias do mercado da bola hoje. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, se inscreva no meu canal porque aqui a gente fala de futebol todos os dias, valeu? É o seguinte, minha gente, o Kaique do Cruzeiro, é o lateral esquerdo que esteve em campo ontem na classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil diante do Goiás, tem contrato com o Cabuloso até 2027 e o Cruzeiro, como não é bobo nem nada, já está trabalhando para fazer a sua renovação de contrato. O objetivo, melhorar o seu valor de mercado, assim o Cruzeiro pode faturar mais numa eventual saída do jogador que está na pré-lista de convocados para a Copa do Mundo. Acontece que o Flamengo já está ciente disso e o Flamengo está em cima. O Kaique pode ser um dos alvos do Flamengo na janela do meio de ano. Vale lembrar que Flamengo e Cruzeiro vira e mexe estão disputando jogadores. O Cruzeiro recentemente trouxe alguns ex-Flamengo para o seu time, como Gerson, Fabrício Bruno e tantos outros jogadores, como até mesmo o goleiro Matheus Cunha. Já o Flamengo, durante a temporada, tentou no começo do ano a contratação do Caio Jorge, que seria uma contratação assim em valores astronômicos, certamente a contratação mais valiosa do futebol brasileiro da história, mas acabou não tendo sucesso. E agora, o que tudo indica, no meio do ano, o Kaique deve ser um alvo do rubro-negro. A ideia do Flamengo é apresentar uma proposta justamente nessa fase de conversas para renovação de contrato. O objetivo, claro, é amolecer o jogador, o seu staff e fazer com que o Kaique mude de ideia e decida sair do Cruzeiro. Ao que tudo indica, também existem rumores do futebol europeu e clubes, então, das principais ligas do mundo podem sim vir atrás de Kaique. A depender se o jogador vai para a Copa ou não, ele pode ficar ainda mais valorizado no mercado da bola. Uma notícia aqui rapidinha e quente do Manchester United é que mesmo depois do time se classificar para a Champions, eles estavam atrás de um novo treinador. Acontece que agora parece que a direção do clube mudou de pensamento e eles devem efetivar o Michael Carrick. O treinador que já foi jogador do clube, marcou época no Manchester United enquanto jogador, estava interino no time, conseguiu terminar a temporada em alta, o Manchester voltando à Champions, e assim com isso ele deve ganhar um contrato de treinador efetivo. Ainda no futebol europeu, meus amigos, o Barcelona está prestes a se desfazer do Lewandowski. Todo mundo sabe, o cara já tá em reta final de carreira, já tá bem cascudo, e ao que tudo indica, o Lewandowski não terá o seu contrato renovado. Mas, para o lugar dele, o Barcelona quer um brasileiro no seu ataque, e se trata do João Pedro, jogador do Chelsea. O Chelsea, como vocês sabem, é um clube que não vai para a próxima Champions League, fez uma temporada muito abaixo, e João Pedro é um jogador extremamente valorizado, é um dos melhores atacantes da Premier League, é um jogador que vai para a Copa do Mundo, deve ser titular da nossa seleção, e o Barcelona está de olho nisso. É um jogador bem mais jovem, bem mais com um futuro promissor para o Barcelona, que talvez seja condizente com o atual elenco do Barcelona, a proposta de ter jogadores jovens, promissores, habilidosos, que possam ser versáteis, e o João Pedro tem essa qualidade, pode ser um segundo atacante, um atacante 9, pode até mesmo ser um meia de repente, numa eventual escalação do Hansi Flick. Mas fica aí a curiosidade, João Pedro, podemos ter um brasileiro voltando a ser atacante do Barcelona. Uma outra notícia bacana de mercado é o retorno do Endrick para o Real Madrid. Parece que os merengues entenderam que fizeram besteira em se desfazer do Endrick, né? Eles mandaram o garoto brasileiro aí por empréstimo pro Lyon. O Endrick chegou fazendo barulho, fez bons jogos, marcou alguns gols logo de cara. Depois entrou numa oscilação, teve até aquela rusga com o treinador quando ele volta da seleção brasileira. O treinador critica ele que ele estava um pouco cansado. Mas enfim, temporada melancólica do Real Madrid, terminou tudo sem títulos, muita coisa deve mudar por lá. E uma delas deve ser certamente o retorno do Endrick. A ver como é que esse garoto vai voltar pro Real Madrid, né? Tomara que deem mais minutagem pra ele, porque só chamar de volta não basta. Tem que colocar o moleque pra jogar, né? E cá entre nós, o ataque dessa temporada, que teve Mbappé, Vinícius Júnior, teve outros jogadores, não funcionou. Vamos ver como é que o novo treinador do Real Madrid, que não deve ser o Arbeloa, vai mexer nesse time, né? Mas de fato, mesmo que o Endrick seja reserva, ao que tudo indica, ele deve ter mais minutagem na próxima temporada, assim torcemos, né? E o que vocês acharam desse giro de notícias? Repito, deixe seu like no vídeo, comentem aqui quais dessas notícias vocês mais gostaram, também comentem aqui se vocês levariam o Endrick pra Copa ou não. Será que ele não tá merecendo? Será que o Kaique vai jogar no Flamengo? Enfim, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui.